Unha grande em 2 dias. Receita pronta em 1 minuto. Você vai pegar um pouco da sua pasta de dente e colocar nas suas unhas. E pegar uma escova e esfregar as suas unhas. Você vai ver como é bom. E aí você vai deixar agir por 2 minutos. Gente, se você fizer isso, você não vai se arrepender. Se eu não fizer isso nas minhas unhas, eu fico só o toco, porque minhas unhas caem tudinho e oca por baixo. Porque o sal, gente, ele queima todas aquelas bactérias e a pasta também. E terminando, gente, você vai lavar. Depois você vai voltar com um pouco de sal e aí um pouquinho de creme. Faça nas unhas da mão e do pé também. E depois comenta aqui como que foi o resultado. Eu amei fazer essa dica, gente. Depois, se você colocar um pouquinho de creme e sal, você vai passar nas suas unhas e deixar aí por 5 minutos. E vai escovar novamente. Deixe por 5 minutos, você vai ver como é bom. Depois que eu comecei a fazer isso, gente, minhas unhas sempre, nunca mais quebrou. E também parou com aqueles fungos debaixo da unha. Se você assistiu meu vídeo até aqui, deixa um comentário para não cair teu dedo, mulher.